Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas continuamos tratando da medida provisória 881 de 2019 ou projeto de lei de conversão 21 de 2019, que aguarda a sanção presidencial. O projeto promoveu algumas mudanças no Código Civil de 2002 e, dentre as mais importantes, a alteração do artigo 421 do Código Civil, que trata da função social do contrato. No nosso último encontro, falamos da mudança do caput e do parágrafo único e da chegada do 421A, que vai falar que existe uma presunção de paridade ou de simetria em relação aos contratos empresariais, contratos cíveis e empresariais. Fora isso, o 421A vai nos dizer exatamente o seguinte: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até que elementos concretos afastem essa presunção, ressalvados os regimes estabelecidos em leis especiais, garantido o seguinte: inciso 1º, que as partes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e pressupostos para sua revisão ou resolução. Inciso 2º, a alocação de riscos definida pelas partes deverá ser observada. Inciso 3º, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Vejam, a grande questão em relação ao 421A diz respeito a essa paridade, a essa simetria, e principalmente tendo sido complementada pelos incisos 1º, 2º e 3º. Eu diria que, sobretudo, o inciso 1º, por conta dos parâmetros objetivos que as próprias partes poderão estabelecer para a interpretação das cláusulas contratuais e também de pressupostos necessários para revisão ou resolução contratual, porque vejam, se eu presumo que há uma paridade, uma simetria entre as partes e dizendo que essa presunção somente poderia ser rechaçada com elementos concretos, significaria dizer que as partes negociaram, pelo menos em tese, todas as cláusulas do contrato. E se no inciso 1º eu digo que as partes poderão estabelecer os elementos objetivos para interpretação e para as hipóteses de revisão contratual, significaria dizer que as partes, em via de regra, de acordo com o que prevê o 421A caput, estariam de pleno acordo em relação a esses critérios objetivos para interpretação das cláusulas e para estabelecimento dos pressupostos de revisão ou resolução contratual. Acontece que grande parte, pessoal, dos contratos civis e empresariais não é paritária, não é simétrica, não há igualdade entre as partes em todos os casos. E não significa, portanto, dizer que esses elementos objetivos que foram determinados para a interpretação das cláusulas e para a revisão do contrato foram determinados de pleno acordo, que eles foram estabelecidos com a anuência e a concordância de ambas as partes. Porque vejam, se existe paridade e simetria, significa que existe a oportunidade de discussão das cláusulas contratuais. No entanto, o que acontece na prática é o oposto. Na prática, poucos são os contratos de fato negociados, contratos em que não há imposição de cláusulas ou não há estabelecimento de cláusulas por adesão, o que
determinaria a simples aceitação das cláusulas pela outra parte. Então, é preciso muita parcimônia no momento da interpretação desse artigo 421-A caput e, sobretudo, do inciso 1º, porque não há presunção de paridade e simetria em todas as circunstâncias. Segundo, os elementos concretos para rechaçar essa presunção de simetria e de paridade deverão ser demonstrados para que não seja presumida essa igualdade contratual. E fora isso, as partes que estabelecem critérios objetivos para a interpretação das cláusulas e para hipóteses de revisão ou resolução contratual devem, de fato, negociar todos esses critérios e essas hipóteses, ou estaríamos diante de um contrato de adesão e da imposição de cláusulas e, inclusive, de critérios de interpretação e pressupostos para a revisão contratual. Então, há que se atentar para o inciso 1º do artigo 421-A e inciso 3º, que vai nos dizer que a hipótese de revisão contratual somente acontecerá de modo excepcional e limitado. Isso porque essa seria a chamada liberdade econômica. Acontece que essa liberdade pode vir em prejuízo daqueles que são menos favorecidos no momento da celebração do contrato ou daqueles que não têm a oportunidade de negociar as cláusulas e de estabelecer as hipóteses de revisão contratual. Lembrando que a função social do contrato, muito embora tenha havido essa alteração do 421 e 421-A, é norma de ordem pública, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 2035. Então, sendo norma de ordem pública, seria possível alterar essas hipóteses, por exemplo, de revisão ou resolução contratual para a preservação da função social do contrato? Pensem nisso, nos enviem as dúvidas, curtam os nossos vídeos, compartilhem também. Um beijo e até o próximo encontro, pessoal!